Olá, estamos de volta em mais um do Cafezinho com o professor Luiz Otávio e a editora de política, Carol Brito. Boa tarde, professor. Boa tarde, Carol. Boa tarde a vocês, boa tarde a quem nos ouve na Folha de Pernambuco. Boa tarde, professor. Boa tarde, Leusa. E uma boa tarde. Eita, boa tarde. A gente está falando boa tarde, mas pode ser visto de manhã, pode ser visto. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós estamos aí conversando com o professor sobre os últimos acontecimentos políticos no mundo e no país. E vamos começar com Donald Trump, professor. Eu queria que o senhor falasse sobre o que significam essas medidas novas, né, de Trump sobre taxação de países que, como o petróleo da Venezuela, esse discurso, né, tão belicoso. O que isso significa hoje no cenário mundial? O que se passa hoje no sistema de poder mundial é uma ruptura profunda do ponto de vista das relações não só comerciais, mas diplomáticas. A política de Trump, ela traz repercussões importantes do ponto de vista doméstico e interno nos Estados Unidos e do ponto de vista externo nas relações com os demais países. Do ponto de vista interno, eu penso que essa forma do presidente Trump negociar, ameaçando e elevando a taxação sobre os produtos importados de outros países traz um efeito reverso ao que ele pretende. Por quê? Porque a taxação ela é um custo fiscal. E, como tal, o custo fiscal vai onerar o preço dos produtos. Ao onerar o preço dos produtos, vai elevar o preço no mercado. Elevando o preço no mercado, ela projeta uma repercussão na inflação. Então, aquele dado econômico que tinha uma versão política, que teve uma versão política e derrotou Joe Biden, vai ou poderá se repetir com Trump, por conta do custo inflacionário de uma supertaxação que o Trump está utilizando como forma enviesada de fazer negociação. Por outro lado, do ponto de vista externo, é pelo menos curioso observar o curso da política externa americana ao romper laços que são quase seculares com os seus aliados europeus. É uma forma estranha de alcançar objetivos econômicos e políticos, rompendo tratados e formas de negociar com os países da Europa. A meu ver, isso vai significar, a curto prazo, um isolamento político e também comercial dos Estados Unidos, na perspectiva, inclusive, de fortalecer a posição da China no conjunto das relações comerciais. O senhor vê um surgimento aí de uma nova ordem mundial da história sendo reescrita, porque a gente viu ali um cenário político pós-Guerra Fria, né, onde os Estados Unidos saíram muito fortalecidos e aqueles países ali da Europa Oriental bastante enfraquecidos. Então, os Estados Unidos virou realmente essa grande potência, garantidora de muitas dessas democracias ocidentais, né, que eram vistas como aliadas, e a gente vê Trump rompendo aí muitos desses padrões. A partir de Trump, a gente pode esperar aí uma nova ordem mundial na política internacional? Eu penso que as conquistas que os americanos apresentaram ao mundo ao longo da história são largas. São conquistas importantes do ponto de vista da teoria republicana da Convenção da Pensilvânia em 1776. De lá para cá, além do poder militar, do poder tecnológico, do poder econômico, os Estados Unidos construíram uma coisa chamada soft power, que é o poder da sedução, da literatura, do cinema,
da diversão, do turismo. O conjunto dessas coisas tornou os Estados Unidos um país singular. O que o presidente Trump está fazendo, de certo modo, é amputar os Estados Unidos de um conjunto de conquistas importantes. Seja do ponto de vista de ideário político, de Benjamin Franklin, de George Washington, de John Adams, mas também da beleza do cinema, da beleza da música, da beleza dos acordes de Gershwin, de Cole Porter, e um conjunto enorme de compositores e de autores dos Estados Unidos. Essa é parte da força americana. Então, no momento em que o presidente Trump age dessa maneira, eu penso duas coisas. Primeiro, ele está modificando um traço histórico que, de algum modo, vai voltar ao seu leito natural. É um rio que vai buscar o seu leito natural. Dentro de que tempo, eu não sei. Não é? Mas é um rio profundo. Não é? É um rio que tem raízes históricas, que tem um leito muito forte e que, portanto, vai buscar o seu retorno à posição natural. Por outro lado, eu acho que, por tudo quanto de ruptura que ele está fazendo, o presidente Trump ele poderá ficar conhecido como Trump o Breve. Por que Trump o Breve? Porque ele, na economia, com a supertaxação, ele vai ter que enfrentar a inflação. Vai ter um desgaste muito grande internamente. E externamente, com a ruptura diplomática que ele propôs aos seus aliados históricos, ele vai ficar isolado. Não que ele vai perder substância. Ele vai perder substância política. Ele vai perder substância econômica. Ele vai perder substância social. E ao perder esse corpo, e ao perder essa alma, ele vai se tornar Trump o Breve. E não se tornando Trump o Breve, né? Ele está nessa jornada antidemocrática dentro do sistema democrático, né? Como diria Levitsky, né, no livro Como as Democracias Morrem. Essa política ela influencia também, né, nos países. Aqui no Brasil, nós vamos completar 40 anos da democracia. Tivemos recentemente também um atentado contra a democracia, né, no 8 de janeiro. E como se analisa esses 40 anos do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista dos fatos recentes, como os Estados Unidos aí, tocando com a política ditatorial dentro do regime democrático. O Brasil está ensinando aos Estados Unidos. O Brasil está dando uma grande lição de democracia aos Estados Unidos. Curioso, mas verdadeiro. Nós, ao fazermos um retrospecto da história política brasileira, a gente rememora 1930, por exemplo, que não foi uma revolução, a chamada Revolução dos Tenentes, foi um golpe. Foi um golpe dos militares, respondendo a um reclamo da sociedade, que queria um Brasil moderno, que queria um Brasil menos arcaico, que não queria um Brasil escravocrata. A partir de 1930, com Getúlio, deu-se o golpe no golpe, porque Getúlio queria mais poder. Então ele deu um autogolpe com a polaca, a Constituição de 1937, do Estado Novo. Ele pediu a um jurista na época, um grande jurista, Francisco Campos, que escrevesse uma Constituição. Chico Campos escreveu a Constituição de 1937 e vigorou até 1945, para dar cobertura, para fazer um verniz ralo ao regime de então. Em 1945 tem a redemocratização. A partir daí se vive a democracia até 1954, 55, quando ocorreu a eleição para presidente da República.
Candidato do PSD, Juscelino Kubitschek. Candidato da UDN, Juarez Távora, o general Juarez Távora. Na época, o governador da Guanabara era da UDN, partido de Juarez Távora. Quem era o governador da Guanabara? O ex-deputado e governador Carlos Lacerda. Era um homem inteligentíssimo, um homem que tinha um talento verbal extraordinário e que disse simplesmente o seguinte: Juscelino não pode ser candidato. Se ele for candidato, ele não pode ganhar. E se ele ganhar, ele não pode governar. Juscelino foi candidato, Juscelino ganhou e Juscelino fez um belo governo. Por quê? Porque um general legalista, Henrique Dufles Teixeira Lott, garantiu a eleição e garantiu a posse de Juscelino. 1961. Renúncia de Jânio Quadros, com 6 meses de governo. Quem é o vice? João Goulart. O que dizem aos militares? Goulart não pode assumir o governo porque não tem a confiança das Forças Armadas. Então, o deputado Tancredo Neves vem com uma solução que é a emenda parlamentarista e diz: o presidente Goulart é chefe de Estado e no regime parlamentarista se elege um chefe de governo. Foi aos militares e os militares aceitaram essa solução. Então, por 2 anos, o Brasil viveu o regime parlamentarista. Mas os fados não quiseram que assim fosse. E em 1964, nós tivemos o golpe de Estado militar, que virou uma ditadura, na verdade, uma noite que durou 21 anos. Até 1985. O que é que eu quero dizer com isso? Que há uma certa rotina, uma certa tradição de intervencionismo militar no Brasil, que, graças a Deus, foi interrompida em 1985, com a redemocratização e a posse de Tancredo Neves e José Sarney. Na véspera de tomar posse, o doutor Tancredo foi internado no Hospital de Base de Brasília. E quem assumiu o governo foi José Sarney. De lá para cá passaram-se 40 anos. É um período longo para se celebrar a democracia brasileira. E aqui eu aproveito para fazer justiça a José Sarney. Ele assumiu o governo em condições absolutamente adversas, porque ele, na verdade, vinha do sistema militar e assumia o governo com a morte de Tancredo Neves. E ele foi capaz, com uma paciente tessitura política, de levar adiante o processo de redemocratização. Ele governou inicialmente com todo o ministério que havia sido nomeado antes de ir para o hospital por doutor Tancredo. E ele tomou 2 iniciativas importantes. Uma na parte interna, com a pacificação dos militares. E para isso ele usou o planejamento e a execução de um projeto que era muito estimado pelas Forças Armadas na época e muito importante para o Brasil, que foi o projeto da Calha Norte, na região amazônica. Então, isso mobilizou uma parte importante do esforço do governo e das Forças Armadas. E, do ponto de vista externo, ele tomou o avião e foi a Buenos Aires encontrar-se com Raul Alfonsín. E os dois assinaram um tratado estabelecendo que nem o Brasil, nem a Argentina poderão produzir armas atômicas. De modo que essa justiça ela deve ser feita ao ex-presidente. E, professor, que lições a gente pode tirar dentro do contexto atual dos Estados Unidos, de toda essa mudança no contexto internacional, tendo em vista também esse passado que a gente tem, os aprendizados que a própria história nos traz, né?
Veja, eu penso que os democratas têm que ter coragem de defender a democracia. É preciso fazer a defesa da democracia. E no contexto brasileiro, no contexto contemporâneo da consolidação da grande conquista de 40 anos sobre democracia, eu penso que é importante que se faça uma emenda constitucional alterando o artigo 142 da Constituição. Porque foi esse artigo 142 que deu pretexto para que a corrente golpista imaginasse que, ao final do artigo, quando se diz que as Forças Armadas são responsáveis pela lei e pela ordem, elas estivessem supostamente autorizadas a intervir na República. Mas o primeiro ponto é isso, é alterar o artigo 142 da Constituição. O outro aspecto é o seguinte: o que nós verificamos no episódio da tentativa de golpe de 8 de janeiro no Brasil é que a maioria das Forças Armadas ficou alinhada com a opinião da sociedade brasileira contra o golpe. O Exército Brasileiro não quis o golpe, da mesma forma como a sociedade brasileira não quis o golpe. E é fortalecer essa convicção, fortalecer essa vontade corporativa das Forças Armadas, que é preciso ser instrumentalizada. E como? Através das escolas de formação dos oficiais do Exército Brasileiro. É preciso que haja no currículo das escolas de formação do Exército Brasileiro o fortalecimento da ideia de democracia, o fortalecimento da ideia de que o processo democrático ele é civil. A democracia é civil. O poder é civil. Oferece proteção ao civil. E da mesma forma, como o ministro da Defesa presta continência ao presidente da República, da mesma forma, como chefes de comando de força apresentam cumprimentos ao presidente da República, o poder militar deve se submeter ao poder civil. Reflexões importantíssimas acerca da nossa democracia, que o professor traz aqui no cafezinho, e reflexões para o dia a dia, independente de filiação partidária, ideológica. A democracia é um patrimônio de todos. Professor, quero agradecer a sua participação nesse programa de hoje. Carol Brito, muito obrigada. Muito obrigada, Leusa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos. E nos encontramos no próximo cafezinho. Até lá.